Um bom dia para você que sempre nos acompanha aqui no Hora de Notícias do JR-TV Web. Hoje nós, programa último da semana, a gente sempre busca trazer um convidado especial. Nós estamos aqui ao lado do professor Toninho de Miquelino e o nosso convidado especial de hoje, o deputado estadual Euclides Fernandes, do PDT, que nos dá o prazer aqui da visita. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, política estadual, até a nacional, que ele é muito bem antenado, como radialista também que é, como jornalista, sabermos desse momento em nossa cidade, no particular, Toninho. Bom dia para você. Bom dia, Wilson, bom dia, Yuri, bom dia, deputado Euclides Fernandes e a todos os telespectadores que nos assistem todos os dias nessa live maravilhosa no Hora de Notícia. E nada melhor do que ter essa oportunidade com o deputado para a gente debater algumas coisas, tanto a nível federal, como o senhor jornalista já falou, como estadual e também municipal. Euclides Fernandes. Deputado, bom dia. Um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Vamos falar um pouco, desses momentos que estamos vivendo, principalmente início de gestões, mudanças no governo do Estado. Nosso bom dia a todos que estão assistindo nesse momento. A JR-TV Web, aqui sob o comando do grande jornalista histórico aqui de Jiquié, de nossa região, de origem, que veio também do pai dele, que foi também um grande jornalista e que fez história aqui no município, na região de Jiquié, no estado da Bahia. O nosso bom dia extensivo aí ao Yuri, que cuida aqui da técnica, um jovem que é promissor, não tenha dúvida, dentro dessa área de comunicação aqui de nossa Jiquié. E o Toninho Miquelino, um educador, tem uma história na educação, principalmente lá no Presidente Médici, também um homem de esporte, uma figura realmente bem integrada às coisas de nossa querida Jiquié. Deputado, eu vou começar pela Assembleia Legislativa do Estado, momento de eleição de nova mesa diretora, já se aproximando, mas como eu lhe perguntei aqui em off, ponto pacífico, já definido, é uma candidatura única? Olha, houve muito tumulto dentro desse processo, com a candidatura do PP, juntamente com o atual presidente Nelson Leal, que queria a continuação da presidência do Poder Legislativo com o PP, e lançaram lá o candidato Nitinho, mas havia já um certo compromisso anterior, 2 anos atrás, na eleição da Nelson Leal, no sentido de que agora seria a presidência da Assembleia Legislativa do PSD, na pessoa do Adolfo Menezes. Precisou de muito trabalho, de muito esforço, muito empenho do governador Rui Costa, no sentido de trazer esse consenso, essa unidade. Dentro da base de sustentabilidade política do governador Rui Costa, ele conseguiu essa unidade da base em torno, evidentemente, daquele compromisso que tinha sido assumido 2 anos atrás, que era de o PSD, através de Adolfo Menezes, ter o comando da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, através da presidência da Casa. Então, eu acredito que o assunto está, porque nós temos 45 deputados, são 63 deputados da Assembleia Legislativa, são 17 da oposição. Então, evidentemente, mesmo se a oposição não vier se integrar, os partidos que fazem a oposição ao governo de Rui Costa, principalmente o DEM, o PSDB, se nós vir conversar para fazer uma unidade geral, plena, base de governo e oposição, formar uma mesa diretora na proporcionalidade, também entrando na oposição, eu acredito que a oposição deve enxergar dentro desse patamar e também vai estar junto desse consenso em torno de Adolfo Menezes para ser o futuro presidente aí da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, uma eleição no dia 1º de fevereiro. O Adolfo, que é um deputado experiente, mas é um bom conciliador, é uma boa relação com os partidos, com os deputados? Olha, o perfil do Adolfo Menezes é um cara mais retraído, ele não é mais daquela situação de uma construção melhor com os deputados, mas ele vem pela condição já de vários mandatos de deputado, conhece bem a casa, já exerceu vários cargos lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, não é? Com a sustentabilidade também política
de um partido que tem 11 deputados estaduais, que é o PSD. Então, ele está bem posto, está bem colocado, não é? No que diz respeito à relação com os deputados estaduais, não é daqueles que diz, cheguei, não é? Evidentemente que ele é mais retraído. O deputado Euclides Fernandes, a comunidade de Jiquié sempre teve esse sonho de saber como é que está a ligação entre o deputado Euclides Fernandes e o governador da Bahia, porque nesse momento do cenário político de Jiquié. Olha, eu tenho uma relação com o governador Rui Costa, conhecido em toda a Bahia, não só aqui restrito ao município de Jiquié. A minha relação vem no início da carreira, a nível de Estado, do Rui Costa, em 2006, quando da eleição de Jacques Wagner. E o Rui Costa, então, que era um companheiro de Jacques Wagner do sindicato lá em Camaçari, ele foi apontado pelo governador eleito para construir a base dele na Assembleia Legislativa e já apontado que seria o secretário de Relações Institucionais. E a partir desse momento, né, quando o Rui Costa, então, nos procurou e nós ajudamos ele a construir essa base lá na Assembleia Legislativa, porque o PT não era o partido de Jacques Wagner, ele ganhou a eleição com o PT e foi eleito apenas 11 deputados estaduais. E para construir a eleição da presidência da Casa e a base do governo, precisaria, no mínimo, de 32 deputados. E nós fomos bem-sucedidos, conseguimos armar um bloco lá de vários deputados aí, dando essa sustentação ao governador Jacques Wagner, e, evidente, daí nasceu uma relação boa. Depois votei nele para deputado federal, né, e tive sempre uma boa relação com Rui antes de ser governador, né, e também na condição também de governador, né, nós temos tido essa condição política, que é importante para o deputado, de ter uma boa construção com o governo do Estado. Eu já comentei aqui nesse programa, e nada melhor do que a sua presença para fazer essa análise. No tempo que eu lhe conheço na política, olha que a gente já convive há muito tempo, né, algumas vezes sempre ao seu lado, trabalhando nas emissoras. Inclusive, o Jacques Wagner amanhã foi entrevistado no Semana em Revista da 93 FM, né? A partir de 8h30. 8h30 da manhã. Mas esse ano, estranhamente para muitos, Euclides ficou um tanto neutro da participação direta na campanha do candidato governista em Jiquié. Mas a gente sabia que era uma neutralidade estratégica, porque da base governista Euclides Explica isso aí pra gente. O grande Wilson Novaes. É você botar o homem a perto. Gosta de futucar, né? Não tenho dúvida. O deputado não tem fala mesmo. No momento nós tínhamos 3, o PDT, a gente estava com 8 vereadores em mandato, e a chapa completa de 29 candidatos ao cargo de vereador. Então a gente estava com musculatura a nível do processo de ter um candidato próprio, não é, a sucessão para o de Sérgio da Gameleira. E nós temos, então, o Reinaldo Pinheiro, né, que mostrou vontade de retornar à política e ser candidato a prefeito. Reinaldo era um excelente candidato, né? A gente sentia as colocações da comunidade com que a gente conversava, elogiando a gestão dele, achando que seria realmente um excelente candidato. Mas Reinaldo não pôde ser candidato impedido problema de ordem legal. Aí não pôde realmente ter essa condição de sair candidato nas eleições de 15 de novembro de 2020. Aí tivemos aí também o nosso amigo Tadeu Cafezeiro, que foi candidato do PDT na eleição anterior. Mas Tadeu disse que saiu muito decepcionado da campanha política, disse que ficou com muitas mágoas e achou que não queria mais participar de um processo político, aí, de uma candidatura majoritária aqui do prefeito do município. Aí perdemos também essa condição de lançar o Tadeu. E, por último, o vereador Fim, que mostrava ao longo do tempo, perante os seus colegas na Câmara de Vereadores, perante o partido do PDT, que queria sair candidato a prefeito. E nós, então, tínhamos 3 candidatos. Quando chegou na reta final, já na convenção, aí sim, Tadeu mostrou que não queria ser de forma nenhuma, Reinaldo não conseguiu retirar o seu impedimento, e o Fim
não é? Esmoreceu que achava que não deveria sair candidato. Aí nós ficamos sem candidato. E dentro do panorama que estava lá, né, já nós não tínhamos condições de construir uma candidatura para a gente ir para a batalha com candidatura própria. Então, nós achamos melhor, evidentemente, ter esse recolhimento no sentido de estar na frente da campanha, né, e demos aquele caminhamento discreto, sem maiores alvoroços, no sentido de acompanhar, né, a candidatura do Zé Cocá, que ganhou as eleições. E o seu filho, o vereador Ramon, se reelegeu, foi o mais votado. Segunda vez, né? E agora foi o mais votado nessa eleição, que mostra a força que o PDT concentrou. E o partido agora com quantos, sob sua liderança, a liderança do PDT, além de Ramon, quais são os vereadores? Nós temos aí o Marcinho, com a excelente aquisição do PDT, ele foi eleito com 1.700 votos. O Ramon Fernandes foi eleito com 2.780 votos. E o Júnior Braga, filho do ex-vereador Pastoleiro, que foi eleito também com 1.200 e parece 80 votos. Então o partido teve uma presença muito forte, sem uma candidatura posta pelo próprio partido a prefeito, né? Nós elegemos 3 vereadores com as maiores votações dos 19 eleitos. Então, nós acreditamos que nós temos uma presença muito boa nessa política nas eleições de 15 de novembro. O Ramon repete, né, o segundo mandato com a maior votação. Não, a primeira na foi primeira Simões, não foi? Não, a primeira foi Ramon também. O mais votado foi Ramon também? Foi Ramon. Foi Ramon. Nas duas. 2.800 também. Ele repetiu a votação. A votação. O Ramon, primeiro, ele teve o mandato dele, que foi aqueles pensadores que acompanham a política aqui no município de Jequié, sempre colocaram que ele estava exercendo um bom mandato, que era preparado, tinha realmente colocações bastante interessantes. Ele criou realmente um nome na condição do exercício do mandato de vereador. E depois ele tem uma garra muito grande. Ele parte mesmo para ir atrás mesmo do voto. E fez uma boa campanha e, com a graça de Deus, saiu bem eleito e vai para novo mandato. E agora, início de governo, sempre aquela expectativa. Euclides Fernandes, o PDT, está dentro do governo, né? Tem um secretário de Relações Institucionais, você citou há pouco, o Fiina, nosso amigo, ex-presidente da Câmara, vereador acho que de 4 mandatos, não vai? 4 mandatos. 4 mandatos. Uma excelente figura, uma pessoa querida por muito todos. Bom. Gosto muito, tenho muito respeito a ele pela seriedade, assim, que ele sempre, quando eu trabalhei na Câmara com ele, enfim, foi muito correto. Eu tenho provas disso, que eu avalizo, que ele é uma pessoa muito correta. E agora, novo governo, o que é que Euclides Fernandes vislumbra 2021, 2024? Olha, é muito cedo, Wilson, para a gente chegar e desvislumbrar que nós vamos ter uma excelente gestão, que vai resgatar Jequié na sua plenitude, dessa safra de ex-prefeitos que não foram bem nas suas gestões, né, deixando muita coisa aqui ainda. Bem por quê, deputado? Em 4 anos não dá para tirar Jequié do lugar que está. Sim, mas pelo menos uma demonstração de eficiência na gestão. Tem que mostrar nos quadros. E nós tivemos aqui, eu posso, por exemplo, citar um exemplo, o Roberto Brito na sua primeira gestão. Ele foi um excelente gestor. Eu era vereador na época, fui até presidente da Câmara de Vereadores, na primeira gestão. Na segunda, ele se envolveu com a perspectiva de sair candidato a deputado federal, aí a mistura de política com gestão terminou não tendo aquela gestão do primeiro mandato. Mas ele foi um gestor que é lembrado pelas suas ações, não é? No que diz respeito à gestão, né? Que ele realmente foi, no primeiro, um bom prefeito para Jequié. Mas depois dele, realmente, as coisas não andaram de uma maneira adequada a nível de eleição, o povo de Jequié elegendo e não sendo correspondido às expectativas, o que se esperava desses prefeitos eleitos. Então, eu não posso agora, de pronto, dizer a você, meu caro Wilson Novaes, e querido amigo, grande jornalista que eu admiro e tiro o chapéu para o jornalista Wilson Novaes, eu não posso dizer uma gestão que não tem um mês. Não é? Pelas ações dele, não é muito pouco tempo
para que a gente dizer ele vai ser um grande gestor. Tem que levar em consideração muita coisa. Primeiro, se ele vai ficar dedicado, o foco dele vai ser realmente corresponder àquilo que ele passou para a comunidade, de que ele chegava e resolvia, não é? Porque se o foco dele for o Jequié, ele tem muita construção, né, a nível federal, não é? Dentro do contexto lá com o tal do Cacá Leão, o próprio Leão e outros deputados federais ligados a ele, de trazer verbas, entregas para poder adequar a Jequié a uma nova realidade de bem-estar da população. Agora, se o foco dele for um foco regional, no sentido de um crescimento político, até do próprio Estado, que ele é jovem, tem 44 anos de idade, ele pode ter um foco a nível de não se acomodar a nível de ser prefeito de Jequié, né, e ter voos mais altos. Né? Se ele estiver nesse contexto, se for baseado numa boa gestão, como ele fez lá em Lafayette Coutinho, que deu essa condição agora a ele, é uma coisa. Você me entendeu? Agora, o foco dele realmente for dentro de um patamar amplo a nível do Estado ou da própria região, aí muitas coisas vão ficar um pouco complicadas para poder essa gestão ter o sucesso necessário ao bem-estar da população de Jequié. Às vezes o farol sobe demais, né? Liderança, consórcio, o PB, já falam até que ensaiou alguma coisa, pode trazer. A gente já viveu isso e sabe que é complicado, né? Tem que concentrar muito. Pois não, Antônio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, dentro de uma base que nós temos sempre aqui. Deputado, tanto eu quanto o Wilson, nós temos uma formação aqui, eu digo sempre que Jequié sepulta os políticos antes da morte. Nós temos por aí. Qual o segredo que mantém o deputado na política desde 1978 que eu te conheço, e que o nobre deputado, vereador e deputado, porque nós, no cenário de Jequié, nós vimos muitos. Nós tivemos aqui o Luiz Amaral, nós tivemos o próprio Roberto Brito, você terminou de falar, nós tivemos aqui o Walter Sampaio, o próprio Isaac, que no cenário despontou como deputado e não conseguiram se manter. E o nobre deputado, o nosso amigo, permanece firme e forte. Qual foi a semente e como é que o senhor rega essa semente para que permaneça? Olha, temos aí um cientista político aí, fazendo uma análise aí profundo, né, desse contexto. Né? Conhecia você na educação, conhecia você no esporte e também em música com a banda marcial do CETEG ao longo de muito tempo, que você levou alegria, né, não só para aqueles participantes, os membros da banda marcial, mas para todas as comunidades quando ela se apresentou. Olha, a coisa toda é vontade, acima de tudo, de fazer um bom mandato com trabalho. Quando eu fui vereador aqui por vários mandatos, presidente de Câmara por 3 mandatos e outras atividades a nível do Poder Legislativo Municipal, né, não tenha dúvida de que a minha presença como vereador ainda hoje é marcada. Nós temos aí na zona rural de Jequié, onde você entrar, você encontra uma obra de Euclides Fernandes, não como deputado, como vereador. Pode encontrar também como deputado, porque nós temos várias obras como deputado, a exemplo do abastecimento de água do Baixão, a exemplo do abastecimento de água Ouro, Nova Esperança, Castanhão e Jiboia, a exemplo do abastecimento de água de Queimadas, recentemente uma verba impositiva nossa, entendeu? Então, quando eu fui... E o crescimento de Florestal, o senhor levou a primeira escola de 2º grau para lá. Em Florestal eu tive a alegria e a satisfação de contribuir bastante para o desenvolvimento educacional. O Chico Salles, que é um médico veterinário, ele deu já opinião sobre o deputado Euclides, a sua pergunta. Esse Chico. Aí ele diz assim, porque ele sabe onde coloca e tira o chapéu. Por isso sobrevive com essa política. Bom dia aos amigos. Só podia ser o Chico, né? Fazendo analogia ao programa. Eu agradeço ao Chico essa gentileza dessa colocação. Muito agradecido, viu? Mas sim, Toinho de Miquelino. Então, a força toda é a força de vontade com trabalho, evidentemente. Então, nós, como vereador, a gente sempre tinha uma presença eleitoral forte, não é? Quando abriu as urnas, quando saía a zona rural, tinha uma presença forte do candidato Euclides Fernandes, que sempre teve boas votações no distrito. Mas eu levei a força, como você falou, o Florestal. Eu levei o ginásio Landulfo Caribé, na época difícil, que foi a época lá de 82,
Eu levei o ensino para levar até a 8ª série, que só existiu o ensino na zona rural, um professor só numa sala de aula para ensinar as 4 primeiras séries. Eu levei o ensino. O senhor lembra quem foram os professores que o senhor mandou? Levei o professor de Jiquié, e não tinha estrada de asfalto, era barro, quando chovia era uma dificuldade. Era eu, Raimundo, uma professora de inglês que eu levava no carro. A mulher de doutor Eustáquio, que eu botei lá como diretor lá em Florestal. Lá em Florestal, inclusive, a Praça Ananias Porto também, que foi também uma ação nossa. Lá em Florestal, nós temos a quadra de esporte, Leo Lomante, nós conseguimos naquela época uma verba, na época do deputado federal Leo Lomante, fizemos uma quadra de esporte lá em Florestal e criei várias escolas, construí e botei para funcionar várias escolas lá do ensino de 1ª a 4ª série para dar sustentabilidade ao ginásio, que precisava ter aluno. Então, nós criamos ali a Escola de Valdo Boaventura, a Escola Cláudio Godinho Lomante, lá pelo lado do Limoeiro, a Carmélia Alves, no Mutu, no Rio Antônio, também implantamos também uma escola. Nós criamos uma rede de escolas para dar essa sustentabilidade para a manutenção do ginásio Landulfo Caribé lá. Criei o ginásio em Itaibó, lá em Itaibó, isso em 82. Naquela época era difícil uma construção dessa condição aí, de o ensino até a 8ª série. Hoje não, hoje já está com o 2º grau, as coisas estão em outro caminhamento. Lá em Itajuru. Então, e minha ação também como vereador, nós criamos beneficiamento de leito ali em Campo Largo, ali, através da CA, né, do Estado, que a gente conseguia, através do deputado Leo Lomante, as condições para trazer os benefícios para a zona rural. Um açude, quem foi em Santa Clara sabe que tem um açude que nós construímos lá pela CA, pontes e etc, etc. Então, meu caro Tony e Miquelinho, trabalho é a pessoa ter vontade de se vir. Olhar as coisas, você no político tem 2 maneiras de se vir, que devem estar juntas. Uma é a civil individual, a pessoa que tem uma necessidade de um amparo, de um apoio do político. Aquele atendimento individual. Ele bate a sua porta querendo soluções de coisas que ele precisa dar soluções. E o outro é coletivo. É você levar, evidentemente, levar os benefícios para a melhoria da qualidade de vida do povo da comunidade. Novamente, eu sentava com a comunidade como vereador. Como vereador, você está mais próximo. O deputado é mais complicado, porque o deputado ele representa dezenas de municípios. Você tem que dar assistência a dezenas de municípios. O vereador não, é só dentro do município. Então, eu tinha presença no povoado e distrito, discutia com as famílias o que é que eles desejavam, o que é que eles queriam realmente a nível de obra, de entrega, por parte da Prefeitura Municipal de Jiquié e também do próprio Estado, que eu tinha o suporte de deputado federal Leo Lomante, que me dava suporte a nível das obras do Estado e do governo federal. Aí, evidentemente, como deputado estadual, a minha presença, eu fui eleito com 29 mil votos. Na segunda votação minha, segunda eleição minha, em 2010, a primeira foi em 2006, 2010, eu tive 63 mil votos. Agora, perguntando a você, Tony Miquelinho, por que eu tive esse acréscimo tão grande, Tony Miquelinho? Porque trabalhou com perfeição, com afinco, coragem e determinação. Pronto. Respondi a altura. Jornalista. Clício Fernandes, as pessoas perguntam, e eu vou lhe fazer a pergunta aqui. A população, ela está muito impaciente, né? A população de qualquer lugar, e de Jiquié particularmente, pelos desastres aí que têm ocorrido políticos, administrativos. O prefeito tem, hoje, 15 dias. É pouco demais, não dá para... para poder... Mas a cobrança... Não dá nem para montar ainda a gestão, quanto mais... mas as cobranças... Tem resultado, a proposta de trabalho dele, que ele, Cocá chegou com resultado. E todo mundo está querendo ver isso. E aí já cobra salários, que até o momento de dezembro não foram pagos, ele tem lá as explicações, e uma herança que foi uma articulação entre Sérgio da Gameleira e o governo dele, que a COSIP, que é essa taxa de iluminação que desgastou. Existe uma insatisfação reinante na população em relação à aprovação da COSIP. É porque as medidas duras e difíceis têm que ser tomadas logo no início, porque adiante... Essa foi tomada no início, no né? Início de uma para outra. Antes do início, por antecipação. Mas o que é que você acha disso? Aí, primeiro, eu acho que achei que foi um ato correto,
evidentemente, porque se não fosse aprovado no ano anterior, evidentemente que não poderia ser Você é favorável a essa cobrança? Olha, aí você tem o seguinte, eu acho que o momento foi inoportuno. Por que inoportuno? Porque nós estamos passando por uma pandemia que até a sobrevivência das pessoas está difícil. Como é que vamos onerar mais ainda o cidadão com mais uma taxa de iluminação pública? Que a gente sabe, na verdade, de que o cidadão paga impostos, e muito aqui no nosso Brasil, 40 e tantos % do salário da pessoa é gasto com pagamento de impostos. ICMS, imposto de renda, IPI, FGTS, predial, imposto predial. É um imposto que forma o caixa do poder público para cuidar do bem-estar da população. É pesado no nosso Brasil. É 40 e tantos % de imposto. Só que com tudo que você compra, uma carteira de cigarro, uma caixa de fósforo, ali está inserido o imposto. Então, evidentemente, não é, de que o cidadão já paga muito imposto. O ideal é não se criar taxa nenhuma, na medida, ou digo, imposto nenhum. Né? Porque a taxa é diferente, é quando recebe um serviço, aí você paga esse tributo chamado taxa, quando ele recebe para si, individualizado, o serviço. O imposto é geral. É o atendimento do cidadão para fazer um atendimento de ordem geral, para toda a coletividade, com escola, com estradas e etc. Então, evidentemente, na minha leitura, né, o momento foi inadequado. Por que inadequado? Porque o sofrimento, dentro do contexto do cidadão brasileiro com a pandemia, a queda da economia, essa pandemia atingiu todo o processo da economia do nosso país, em todo sentido falando. Em toda a área de turismo, não é? No comércio, na indústria, em todos os setores. Então, é óbvio que o momento não foi um momento adequado. Agora, se tivéssemos num momento mais, digamos assim, em condições, porque aí traz uma responsabilidade da gestão. Qual seria a responsabilidade da gestão, meu caro Wilson Novaes? Sobre a iluminação? Sobre a taxa do COSIP. Transformar essa taxa num recebimento e qualidade de serviço à população. A energia. A energia de qualidade. A taxa é específica. A taxa, o COSIP, é uma taxa para iluminação. Não pode ter porte sem lâmpada, não pode apagão, nada. Pronto. Aí, não é? Evidentemente, se o brasileiro, ou digamos, no caso, o jiqueense, está no momento econômico mais adequado, aí a gente pode analisar de maneira positiva. Porque a iluminação pública é segurança, é fundamental a iluminação pública. E ela se arrasta em todas as gestões, se arrasta, né, as ruas escuras. E, evidentemente, de que se existe a possibilidade do cidadão de Jiquié de pagar essa taxa, é uma coisa, que o momento, eu acho que o momento foi inadequado. Mas ela vindo para poder ser o foco dela, a utilização desses recursos para a iluminação pública, deixar a nossa cidade iluminada para valer, claro que isso também. Mas deixa dúvidas, porque nós temos uma taxa hoje da Embasa, senhor Wilson, que cobra o saneamento básico, que é a taxa de esgoto. Nós pagamos 80% aqui em Jiquié. E Jiquié hoje, as ruas da periferia, o esgoto é assim, Alberto. Não justifica uma taxa dessa. Eu espero que a taxa também da energia, deputado, não venha a ser mais uma que entre dinheiro aos cofres públicos e que a população fique deslicenciada. Aí cabe à população cobrar. Né? E o órgão oficial de cobrança do Poder Executivo é a Câmara de Vereadores. Eles foram eleitos para fiscalizar a gestão orçamentária do Executivo, não é? E sua gestão no sentido, na plenitude total. Então, se o cidadão está pagando a COSIP, a taxa de iluminação pública, a obrigação é nós termos uma Jiquié iluminada totalmente. Se não for assim, é porque realmente a coisa não está indo bem. O senhor falou nos distritos, e dona Jéssica Jesus, bom dia. Pergunta ao nobre deputado se ele sabe onde fica o distrito de Barra Avenida. Ele diz que é o mais carente, ninguém olha para o Barra Avenida. Eu até discordo, que eu, inclusive, representava também um distrito de Barra Avenida, tempos atrás, não agora, evidentemente. E lá a escola teve em Torre, eu sempre dei lá
uma boa assistência lá, ampliei lá o tamanho da escola para atender as novas realidades lá do nosso distrito lá de Barra Avenida. Agora, infelizmente, o povo aí está certo, há um abandono total aí, principalmente dos gestores, evidentemente, que cabe mais na época eu era vereador, não tinha o poder, evidentemente, de fazer obras, levar o benefício que tem o executivo. Então, eu concordo aí com a nossa amiga que ela colocou aí, no sentido de que Barra Avenida sempre foi abandonada. Todos os gestores que passaram aqui por Jequié nunca olharam no sentido de dar digamos assim, um empurrão de gestão lá para melhorar as condições de vida lá do povo de Barra Avenida. Bora interagir aqui com nossos internautas, né? Francisnei Vieira manda um bom dia ao deputado, bom dia a todos nós. Francisnei não estava aqui quando cheguei. Tá lado, um abraço aí para ele, já que ele não quis aqui. Rony Brainer, que está de férias, é nosso parceiro aqui, também está mandando um abraço. O Fabrício Meira foi o que perguntou sobre a Ecocipro, o senhor já opinou. Dadai Ventura, bom dia, o Wilson Toninho, o deputado Euclides. Lucas Marconi, professor Lucas, bom dia a todos da bancada, o deputado Euclides Fernandes. Márcio Lima, companheiro lá da nosso 93. Companheiro comunicador, nosso companheiro. É isso, estou acompanhando aqui. O Marconi Oliveira, ouvindo de Gandu. O Marconi está lá em Gandu. Um abraço. Entrevistando aqui. É um amigo, Marconi, sempre me ajudou nas minhas eleições de deputado estadual. Está ali acompanhando lá. A família dele tem uma escola, uma unidade escolar lá em Gandu. Excelente, com ensino. Pois é. O Rony, que é um jovem jornalista nosso da terra aqui, ele diz assim: bom dia, com Euclides eu estou achando legal também porque eu passo a conhecer um pouco mais dessa história política de Jequié. Deixe-me ver mais quem está aqui com a gente. Maslovo Andrade está lá em Salvador, um abraço, está nos acompanhando. Chico Salles, né, que já fez algumas colocações. Teve uma interferência aí. Cláudia Silva Barbosa Porto. Está numa cidade, ela passou aqui a cidade, parece que é Ibicaraí que ela está nos acompanhando. A professora Jurema Cajá, bom dia a todos. A Jéssica foi que falou aí da questão de Barra Avenida. E tem Fabrício Meira que lhe faz uma pergunta. Ela manda a gente perguntar. Pergunte ao deputado se ele ainda deseja ser prefeito de Jequié. Seria um sonho muito grande, só que eu tenho um pé no chão, não é? Naquela eleição minha que nós tivemos em 2016, parece que foi 2016. Foi 2016 que eu fui candidato a prefeito. Que efetuou a Tânia. Foi. Não. 2016, não, 2012. Foi Sérgio. 2012. Foi me ensinou matemática, deputado. Foi 2012. Não, é a memória. É a memória. É a memória. Mas uma coisa, para mim, que seria uma coisa de grande realização minha, era cuidar de Jequié. A terra que eu vivo aqui tem um serviço prestados, tanto do setor público como do setor privado. Quanto eu ajudei aqui no setor educacional, uma escola de primeiro e segundo grau, curso técnico em contabilidade, assistente de administração, secretariado, ao longo de mais de 20 anos, com bolsas de estudo para todas as pessoas de pequeno poder aquisitivo. Depois transformei, não é, o CETEG, a entidade mantedora do ensino primeiro e segundo graus, transformei em mantedora do ensino superior. E implantei o curso de ciências, o primeiro curso de superior, de particular, no interior da Bahia, né, foi o que plantado para a nossa pessoa. Implantei a administração também, né, e, por último, a economia. Né. Eu tive essa graça de ajudar, impactar a educação, não só para Jequié, como toda a nossa micro-região. Então, eu gosto dessa terra, tenho o desejo de servir essa terra intenso, constante, e, evidentemente, que o melhor meio de se servir mais era o cargo de prefeito. Agora, infelizmente, passa por quem, Wilson Novaes? Pelo povo que pelo decide povo. na urna. O povo é quem escolhe, o povo é quem define quem vai governar, quem vai comandar o município. Né, eu tive a experiência, né, não fui bem, né, nas eleições, eu acho que o momento foi errado. O momento também não era o melhor, não é? Por certo, foi inadequado. Não é? Na época, a gente sentia de que era difícil realmente ganhar uma eleição para a doutora Tânia,
que lá a gente via lá quando se dirigia para pedir o apoio, mostrando o interesse que a gente tinha de servir a Jequié, de melhorar a condição de vida do povo de Jequié, então vieram dizer, não, eu estou com a mulher. Entendeu? Eu que o digo. Agora, eu pergunto aqui uma coisa, Euclides. O Zé Cocá, por exemplo. Zé Cocá não tem a relação, apesar de ter sido candidato a deputado, teve uma boa votação, mas aquela relação, como tem Euclides com o Jequié. Tantos anos. É verdade. Não é? Chega, se candidato, o povo abraça, elege. Eu não sei se... Esse ano tivemos outro caso. O James Meira, que é um rapaz daqui, né, mas ele veio de outra área, não era assim, nunca foi candidato a nada, teve uma votação, quase ganhei a eleição. Se tivesse uma estrutura um pouco melhor, ganhava a eleição. Isso deve ser aqui, Euclides. É que aqui se cobra muito novidade. Aí é o sentimento do povo, evidentemente. A eleição de vereador é uma eleição que é mais um trabalho próprio do político, dentro do contexto de suas relações pessoais, de familiares e etc. Já uma eleição majoritária, ela envolve o povo, o sentimento do povo, evidentemente. Todas essas eleições que nós tivemos de que os prefeitos não corresponderam à expectativa propriamente dita que o povo esperava, mas o povo tinha aquela convicção de que aquilo era a solução para Jequié naquele momento, que não foi, evidentemente. Mas esse era o sentimento. Né? O caso, por exemplo, do James, foi um caso também que tem muito no momento da política. O que o povo estava querendo, exatamente nessas eleições, que o James não tinha estrutura pessoal. Pessoal no sentido de ter apoio de líderes políticos, estrutura política para poder o enfrentamento da eleição majoritária. Mas teve o apoio do povo, direto do povo. Que o povo queria votar, principalmente quando você observa os profissionais liberais, os empresários, que foi o grande foco de apoio ao James, e foi exatamente baseado no quê? Que eles queriam uma mudança da política de Jequié. Aquelas candidaturas postas de Antônio Brito, não é? A do Cocá, apesar de mais próxima do povo, mas também sentimento estava também já crescendo, no sentido de mudar toda a estrutura de domínio político aqui do município de Jequié. O James era um estranho totalmente dentro do contexto. Não é? A coisa, na minha leitura, foi nesse tempo. O James tivesse saído candidato a vereador, eu acredito até que ele teria dificuldade de ser eleito vereador. Justamente. Aí eu parto assim, ó, eu vou tirar a máxima do futebol, que eu gosto de comparar. Um time tem 70% de posse de bola, mas não faz um gol. Acerta 3 na trave e não faz um gol. O cara vai e faz o gol. No caso de James, eu observo assim, ele não tinha nenhum apoio desse, era o povo. E o povo, tinha gente que nem conhecia ele, votou nele. Correto. Mas qual era o sentimento de quem nem conhecia ele? Votar no diferente, no novo e derrubar toda a estrutura. Mudar o grupo dominante. Agora o que acontece? O Zé Cocá tem a obrigação de pensar muito, porque ele foi eleito, foi. Ele que acertou no gol. Mas ele não foi o que a maioria. Predileção. Ele vai ter uma posição muito forte. Agora, uma coisa... minha opinião, daqueles que não aceitavam ele prefeito, se ele não fizer um bom governo. Dentro da sua pergunta, jornalista, se fez ao Euclides, o grande fator a eleger o Zé Cocá não foi o Zé Cocá hoje, morando em Jequié, foi a cidade de Lafayette Coutinho. O mito, a cidade de Lafayette Coutinho, quando ele foi administrador da cidade. Que aí ele começou, Lafayette Coutinho até então era uma cidade de pequeno porte, de 3 mil habitantes, mas no cenário escondido. 10 ruas calçadas em Lafayette. Aí ele calçou rua. 200 empregos. Justamente. Aí foi aquele agronegócio que ele buscou para lá, aquele negócio, e o nome cresceu. Tanto é que ele largou bem na campanha. E tem uma pessoa... Eu não estou guardando mais segredo. Não guarde não, porque você não é baú. Contribuiu muito para o nome dele. Euclides sempre, ele prefeito Lafayette, colocava ele em evidência. Ali de frente, não era isso? Que era o grande gestor. É verdade. Ajudou muito. Teve o quê? Aí agora onde eu vou entrar. A 93 deu um apoio muito grande à gestão dele em Lafayette Coutinho, aqui dentro de Jequié. Porque vira e volta, ele estava aqui dentro, sendo divulgado. Do consórcio. Não é? Por aí. Agora, uma coisa que dentro do cenário da política, quando o pessoal começou a analisar as coisas, ele começou a perder terreno, que ele largou na campanha com mais de 50% na frente. 60 e tantos %. Pois é. Mas ele detectou, inclusive, e eu acredito também
né, a estrutura a nível do Estado, é de que ele estava disparado, porque ele estava representando isso que o James estava representando, que é exatamente a mudança do grupo dominante aqui de Jequié. Entendeu? Isso. Ele estava dentro desse patamar, aliado a uma situação que ele tinha sido um bom gestor e tinha sido feito muito propagação dessa gestão dele, Lafayette Coutinho. Então, a imagem que passou para o povo de Jequié é exatamente que ele era bom gestor, independente de ser cidade pequena ou não, mas é que ele deu conta do recado lá em Lafayette Coutinho. Então, ele tinha essa boa imagem de gestor, ele tinha uma imagem que era livre do grupo dominante. Da hora que ele pegou as postas dos Lomanto, dos Borges, aí ele começou a cair. E para sustentar essa queda, estava cada vez mais difícil. Exatamente o que o povo pegou a enxergar, que ia continuar o mesmo, não é? Com a eleição do Zé Cocá. Aí o povo foi para onde? Para James. É que achava que ali sim, ele estava livre, totalmente do grupo dominante, no sentido da eleição dele. E aí passou para ele, para o James, que Cocá tinha inicialmente. Depois ele começou a cair, e para sustentar essa queda, que foi trabalho, para sustentar essa queda que realmente estava mostrando que ele corria risco realmente de chegar a perder a eleição. Euclides, hoje nós só temos um deputado estadual com domicílio em Jequié, não é isso? Tinha ele e você, o deputado, não era isso? Tinha dois. Hoje é só Euclides Fernandes, voltou a ser o único deputado. Ele foi deputado, tem um trânsito, porque até a Casa Civil agora vai estar na mão de João Leão, que é um padrinho político dele. Com certeza. Mas o representante do deputado estadual junto ao governo, o articulador, será Euclides Fernandes? Não, É Euclides Fernandes. É Euclides Fernandes. É isso que eu É isso aí. Alguns cargos daqueles volta, deputado? É? Alguns cargos que era do deputado Euclides Fernandes e passou ao Zé Cocá, retorna ao deputado Euclides? Eu já aqui é só. Fale, é isso mesmo. Briga política. Observe, a distribuição dos cargos é feita com critério. Quais são os critérios quando entra um novo governador? Critérios, cargos regionais, eles são distribuídos para os partidos políticos. Você soma os votos dos estaduais e dos federais de cada partido para fazer a distribuição. Tem que ter no mínimo 10% na região, dos votos da região, para participar desse bolo de distribuição de cargos. Já os cargos locais, de Jequié, o cargo local de Tiruçu, de Maracás, etc., é do deputado estadual mais votado. Respondendo a sua pergunta, o PP foi o partido juntado aos votos de Cocá, que foi muito a soma de votos dele, juntado com o Roberto Brito, que era do PP também, com o João Leão, Mário Negomonte em Piauí, Ibiratá, Jaguaquara e etc. Então o PP foi o partido que teve uma grande votação e pegou quase todos os cargos regionais. Esses cargos é do PP. Se o PP quiser, tira de Cocá e dá para outro deputado. Outro deputado que ele queira. Entendeu? É do PP. Já os locais, não. Os locais são cargos do deputado estadual mais votado. Como o Wilson Novaes disse, o deputado, um deputado mais votado e um deputado de Jequié chama-se Euclides Fernandes. Se o governador Rui Costa tiver sensibilidade política dentro do contexto dos critérios que foi estabelecido pelo governo dele, ao Cocá renunciar ao cargo de deputado, não é mais deputado. Quem é o deputado agora de que é o Euclides? Agora eu não vou atrás de briga, vai aguardar briga política. Eu vou esperar. Cargos agora. Ele chega e coloca à disposição do deputado. Se ele não botar, paciência, porque sou eu que vou agora estar brigando através por meio de buscar cargo, não é por isso. Eu vou atrás, mas brigar... E no município ele tem compromisso, além do cargo de secretário, de lhe dar, ou dar ao partido a sua indicação, cargos também? O prefeito? É dentro de um processo de pessoas competentes, né? Evidente que foi o patamar dele, que só passaria da gestão dele, pessoas que tivessem condições para o exercício do cargo. Eu não sei se ele vai honrar, cumprir as colocações dele. Aí cabe quem está fiscalizando a gestão verificar se entrou alguém que não tem mesmo perfil para poder exercer aquela atividade. Aí, evidentemente. Agora, é evidente de que, dentro do contexto de pessoas capazes,
competente para exercer cargo, não tem barreira, não tem compartido com o PDT de forma nenhuma. Vamos aqui alguns que estão nos ouvindo, né, os seguidores. Ailton Ramos. Bom dia a todos. Gilberto Pereira. Esta apresentação do deputado é o dever de todos os representantes da cidade. Os deputados têm que prestar conta ao deputado, porque vejo que ele está sempre aliado no início. Ele conta aqui, faz um elogio aqui, pronto. Deixa eu ver mais. Chico Salles também já entrou aqui, viu? Dizendo que está tirando o chapéu aí para Euclides. O Chico Salles. Ele agora que resolveu tirar o chapéu. Vou tirar o chapéu. O deputado manja, conhece as masmorras da política. Tomara que tenhamos uma oposição independente na cidade. Chico Salles, por trás disso você tem alguma coisa, viu, cidadão? Tô vendo aí, viu? O Geiber Dias está ouvindo aqui, está vendo, rasgou elogio, né? Deputado Euclides Fernandes é o maior articulador político da história de Jiquié. Quem com ele não ajunta, espalha. É o que ele está dizendo. Ih, rapaz. O Gilberto Pereira ele também fala aqui da apresentação, está gostando da entrevista. Tem mais gente aqui? Tem. Fabrício Meira, o deputado. O que é que o Fabrício Meira diz aqui? Pedro Correria está aqui acompanhando. O Fabrício Meira, o deputado, perguntando se você queria ser prefeito, né? Ou se quer ser deputado federal. Ah, sim. Tem esse sonho? Entre ser prefeito e deputado federal, prefeito de Jiquié, é óbvio, eu prefiro ser prefeito de Jiquié. Mas, como eu já disse, depende do povo. Né? Eu não posso chegar e colocar uma candidatura ao cargo de prefeito se eu não sentir perspectiva, através de meios como pesquisa, etc., que há uma opção em torno do nosso nome. Eu gostaria muito, até concluindo a tua resposta, uma das coisas que me enchia meu espírito de satisfação, de alegria, de contentamento, é ter essa oportunidade realmente de ser prefeito de Jiquié. Para que eu, com o meu conhecimento que eu tenho, com minhas relações que eu tenho de amizade, com a minha vida na política, não é, com já 4 mandatos de deputado estadual, boas relações no governo federal, como o atual prefeito tem, Cocá. Cocá é um cara bem articulado a nível de governo federal, deputados federais, tanto que está aí, ele trazendo verbas aí. Agora mesmo ele trouxe verba para asfalto se eu não me engano, 10 milhões para asfalto aqui de ruas de Jiquié. Vamos ver, seria interessante realmente ele fazer essa aplicação de uma maneira adequada, não é, a nível de ver a periferia de Jiquié, não é? E levar esses asfaltos aí para dar uma urbanização melhor, para dar uma melhor qualidade de vida realmente aí ao povo da periferia daqui de Jiquié. Então, evidentemente que o meu grande desejo realmente era se eu tivesse essa oportunidade, né? Mas evidentemente que aí passa realmente pela vontade do povo. Posso estar enganado, mas vou fazer uma revelação minha. Se Euclides não tivesse se aproximar do governo de Sérgio, Sérgio teria sido afastado do governo em definitivo. Eu acho que foi sua sustentação política que manteve ele no... Isso é público, notório. Ele disse aí tinha 8 vereadores lá, que os 8 vereadores foram firmes sobre a nossa liderança, segurança, etc., companhia, na condução política que nós achávamos no momento, inclusive com um pedido do próprio governador Rui Costa, que eu gosto de uma boa relação pessoal, política e de amizade, que ele achava que era inoportuno tirar o Sérgio da Gameleira, que você estava no momento de uma pandemia muito forte e você estava também no momento já de eleição municipal, que seria um desastre para Jiquié, não seria bom para Jiquié, quebrava toda a situação de gestão de Jiquié, que houvesse uma mudança. E realmente o governador estava certo. Não é? Se a gente fizer uma análise tranquilo e sereno da situação, não é? A gente sentiria que realmente que a saída de Sérgio ia trazer transtorno. A prefeitura ia ficar voltada para a eleição, realmente, do Zé Cocá com ração na prefeitura. Quanto a isso, não há nenhuma contestação, nenhuma dúvida. Quer dizer, havia uma quebra da gestão. Então, realmente, e nós cumprimos nosso papel político, apesar de criticado, mas o povo as pessoas que não gostavam do Sérgio andavam muito, de maneira intensa, a nos criticar, não entendendo que o nosso objetivo era ajudar a Jiquié. Na leitura de que não era bom para Jiquié fazer uma mudança em cima de uma pandemia, em cima de uma eleição municipal,
que isso ia travar propriamente a gestão, piorar mais ainda a situação de Jequié. Deputado, 2 perguntas em uma. No final da gestão de Sérgio, houve um rompimento do deputado Euclides Fernandes com Sérgio, porque houve mudanças na Secretaria de Educação, que era Paulo, aí passou a ser outra. Houve algum rompimento? E a segunda pergunta... Pergunta ao Wilson Novaes, que ele pode responder, que ele é muito muito inteligente. Essa normalmente foi o Euclides que pediu para afastar, para deixar livre o prefeito, para não dizer, ó, está com ele, está para dificultar... Por isso que seria um grande nome a ser prefeito de Jequié, o Wilson Novaes. O senhor apoiaria? Não. Com certeza. Eu só lhe boto em canal bom. Você queria que eu fosse prefeito de Castro Alves. Está tentando arrumar a casa aí. Não, deixa eu terminar minha pergunta. Deixa eu terminar minha pergunta. Você tem um adepto seu. Você jogou para mim a bola. Calma, eu não joguei ainda. A segunda pergunta que rola já em Jequié, por alguns lugares que a gente passa, é que há pretensões do deputado sair candidato a deputado federal e o Ramon candidato a deputado estadual? Não, eu acho que, primeiro, a condição de deputado federal era um pouco complicada. Para você familiarizar-se com os ministérios da República Federativa do Brasil, como deputado federal, com os órgãos a nível do governo federal, você teria que ter pelo menos 2 mandatos para você se plantar lá em Brasília, junto ao governo federal, ter acesso e ver as coisas fluírem a nível dos municípios que você representa. Então, eu acho que, para mim, é muito pesado. Eu sair a deputado federal e ter que, sabe, como eu tenho conhecimento de que você chegar em Brasília agora e que não tiver uma boa Constituição lá em Brasília, você vai ter dificuldade para poder fazer as coisas, entende? Então, eu prefiro onde é que eu estou? Deputado estadual. Um deputado estadual com 4 mandatos. E 4 mandatos aliado a essa base governista do Jacques Wagner e depois Rui Costa. Então foram, aí no caso específico, 8 anos de Jacques Wagner e agora 8 anos de Rui Costa, dentro das estruturas, dos comandos da gestão estadual, todas que eu criei relações de amizade, relações políticas, que facilita a minha aproximação, buscando os pleitos para o município que eu represento. Que eu teria, para poder chegar a esse patamar que eu cheguei a nível do governo do Estado, eu teria que ter, no mínimo, Tonho de Miquelino, no mínimo 2 mandatos de deputado federal para conhecer realmente a situação. Apesar que... Diga, conclua. Não, eu ia falar nós estamos falando muito de mandatos. Tem uma pessoa que não se elegeu, mas que tem uma participação na vida político-administrativa de que pelo menos nos próximos 2 anos, desse ano até no outro, que é a Aline, a mulher do governador. Ela interferiu tanto que indicou candidaturas, indicou cargo e continua até pelo menos os próximos 2 anos, né? Até 22, 22 que Rui ainda é governador. Ela poderá ser candidata a deputado federal, o senhor entende assim ou não? Escuta, o meu entendimento é uma coisa e poder é outra, né? Não tenha dúvida. Ela realmente gosta de Jequié, ela ama Jequié, ela se esforça para poder convencer o esposo dela, que é governador, e trazer benefícios para a Jequié, é inegável. Que é um temperamento um pouco forte demais, que às vezes atrapalha, chamado politicamente, você me entendeu? Mas realmente é forte. Olha, para ela sair candidata, a Rui tem que deixar o governo. Certo. Porque em 31 de março do próximo ano, o Rui tem que deixar o governo para poder ele ser candidato a um cargo eletivo e ela se habilitar para ser candidato, porque com o Rui no governo ela não pode sair candidata. Você perguntou minha colocação, se Rui sair, que eu acho difícil. Entregar o doce, a goiabada para João Leão. Porque seria João Leão, né? Não acredito. Escuta, que eu acho difícil, entendeu? Se ele sair, aí você terá a candidatura. Eu acredito, hoje, pelo menos nas minhas conversas lá por cima, lá por Salvador, lá junto ao governo, eu sinto de que há um clima, se Rui sair, ela poderá assumir a candidatura de deputada federal, que embola o meio de campo de Jequié. Aqui já está cheio de federal. Inclusive federal, que é da oposição a Rui, que se juntou ao prefeito de Rui, que é o Júnior. Não, aqui você tem Paulo Magalhães. Você tem Leão. Jorge Sola, que é ligado também à primeira-dama. Jorge Sola, que eu, inclusive, ajudei. Antônio Brito. Antônio Brito, que é uma pessoa, um deputado fixado em Jequié, que tem mostrado
toda a sua atenção para as coisas de Jequié. O Léo Lomanto. O Léo Lomanto, que tem um compromisso aí de os 4 anos de governo, se ele fosse eleito, daria 50% de sua verba impositiva para Jequié, né, que se ele realmente realizar isso, não é, vai ser bom para Jequié, que vamos ter muita coisa boa chegando aí nesses 4 anos do deputado. Então, Cacá Leão. Cacá Leão. De Zé Cocá. Esse vai ser o grande problema, é o Cacá Leão, que é o candidato que realmente é do Zé Cocá, não é, de preferência do Zé Cocá, né, que eu acredito que isso vai trazer problema para o prefeito, na medida que vai ferir interesse. Por exemplo, eu no mundo hipotético, se a Aline for candidato, como é que fica a situação do prefeito? Quem é que vai apoiar aqui? Quem é que ele vai apoiar aqui? E tem que sair com a grande votação. Apesar que eu acho de que Rui não sai. Porque a me pergunta, por que você acha que Rui não sai? A candidata pergunta a ele, por que Rui não sai? Porque ele tem que fechar esse governo dele, porque ele pensa adiante. No apoio presidencial, ele ser o palanque aqui na Bahia. Eu vou fazer a pergunta, por que Rui não sai, deputado? Pronto. Eu não estou dizendo que ele não sai, não é difícil. Na medida, porque na base do governo, você só tem 3 cargos. 3 cargos. Do outro lado, você tem uma oposição forte. Verdade. O baixinho, que não foi há 4 anos atrás, não é? O ACM Neto. Ele não foi candidato a ser, mas é que ele sentiu que aquilo não era o momento dele, que a reeleição de Rui estava muito bem plantada, mas agora a coisa é outra. Salvador que eu diga, né? Não só Salvador, a eleição de Bruno Feira de Santana, Feira Conquista, Juazeiro, os grandes centros eleitorais da Bahia, a oposição fez. Além dele ter também, né, dentro do contexto, essa imagem de ser um bom gestor, como lá em Salvador, a urbanidade de Salvador, as condições só hoje de fala Salvador, ele. é outra coisa. Não é? Além da herança que ele tem, qual será a herança Wilson, dele? Do ACM Neto. Ele tá bom da política. Eu sou bom, meu irmão. Você não me olha. Bem que ele tá bom demais. Tá aprendendo. Sabe porque ele é neto do Antônio Carlos Magalhães. Claro. Porque você existe ainda em todo o estado da Bahia adeptos focos carlistas do ACM e que ele é o herdeiro principal. Justamente. É o ACM Neto. E você não tem a dúvida de que nós vamos ter em 2022, vamos ter uma eleição fortíssima, um embate fortíssimo do grupo dominante a partir de 2006, que iniciou com Jacques Wagner, até o presente momento com o Rui Costa comandando as eleições. Então eu acho que ele não sai, porque você tem o seguinte, na minha leitura, você tem 3 vagas. 3 vagas para atender. PP, o Leão não pode ser mais vice, que é a senatória, certo? Você tem o PSD, quer continuar senador, mas querendo ir para governo. E o PT, que tem o cargo de Rui, também. Wagner quer ser candidato ao governo. Se ele for candidato a governo, aí sobra 2 vagas. Senado? O Senado, que é o Otto, e o Leão, deputado, que não pode sair visto, tem que ir para a senatória. E aí você tem o Rui, que se ele sair é para ser senador. Como é que ele vai criar o... Você aí, Wilson, como é que ele vai arrumar essa casa? Muito difícil. Ele pegar a vaga para ele, para senador, abrigar o Leão, que quer a senatória também, não é? E, evidentemente, de que o Otto, que quer ir para a governadoria. Euclides, nós estamos chegando ao final do programa. Tá tão bom. Tá bom. Mas eu vou deixar por último. Você tem que parar mesmo. Eu vou deixar por último uma análise sua. Diga. Todos que conhecem Euclides Fernandes, e eu conheço boa parte da sua trajetória, sabe da sua ligação com o Léo Lomanto, o velho pai de Léo Lomanto, atual deputado federal Léo Lomanto, amigo pessoal. Mas é uma tradição de Lomanto, o antigo Lomanto, o doutor Antônio Lomanto Júnior. Não foi a hora que Léo Júnior deveria, no DEM, definir uma candidatura, marcar uma presença, mas com marca Léo Lomanto Júnior em Jequié como candidato a prefeito e não pongar uma candidatura do PT, do PP, que são ligados ao governador, que ele diz não fazer parte do grupo? Ele não deixou escapar o nosso pensamento realmente comunga com o seu. Agora, isso caberia a ACM Neto, que é o grande líder das oposições, como ele ganhou em Conquista, ganhou em Feira de Santana, ganhou lá em Juazeiro.
caberia exatamente quem é o líder da oposição no estado da Bahia? Semineto hoje. O Leu recebeu grande ajuda de Assemineto para poder se eleger deputado federal. Você sabe que o Leu foi o último. Foi suplente e entrou por foi conta numa briga que teve Isaac, com o Isaac da base do governo e conseguiu sair vitorioso dessa. Então, o que você tem é o seguinte, é que o momento era para poder as oposições estar presentes. Marcar. Que o James pegou esse espaço. O James pegou esse espaço. Se tivesse tido um candidato realmente da oposição, né? o sentimento a história era diferente. A história seria diferente. Só que o interesse de ordem pequena... Foi pelo caminho mais curto. Exato, de ordem pequena. Que era para poder ele comandar como oposição, comandar aqui a linha oposicionista aqui em Jequié. Até pensando em 2022, daí eu ter citado o Assemineto. Construía a sustentabilidade política para as eleições de 2022. Mas cada um tem os seus caminhos, são decisões próprias, e cabe a ele depois saber se foi bom ou ruim tomar essa posição. Pois é, Euclides, muito obrigado. O pessoal que acompanhou ou que queira ver a entrevista está no YouTube para acompanhar toda essa entrevista, como todas a gente posta no YouTube, não é isso, Yuri? Daqui a pouquinho para você acompanhar. E agradecer a você, o professor Toinho. Você sempre traz assim, muito conhecimento, essa discussão. As pessoas que não conhecem Euclides não sabem o quanto Euclides tem de bagagem política e de conhecimento. Obrigado, viu, Euclides? Mais uma vez. Eu que agradeço a você, Wilson Novaes, velho companheiro histórico, em uma luta aqui, principalmente da imprensa, que veio com seu pai, o jornal de Jequié, ao longo da história, que manteve essa imprensa aqui em nossa região. O Wilson Novaes também, que tem sua contribuição marcante dentro da política de Jequié, foi secretário do governo de Reinaldo Pinheiro. E como disse Toinho, você é um nome. Uma postulação a prefeito de Jequié. Só precisa, evidentemente, construir, configurar. Que é uma política majoritária, como eu já disse, ou você vai num clima como foi o James, né, de momento de mudança forte, você representa a mudança, ou tem que ter uma configuração de sustentação política. Esse é meu pensamento, a sustentação política. E que você é um excelente nome, filho de Jequié, preparado, tem experiência de gestão, um grande companheiro, que aí é ter disposição e coragem para começar a trabalhar, que a eleição majoritária de prefeito é daqui a 4 anos. Existe muito tempo para isso, não tenha dúvida. Agradecer a você, velho companheiro, a Tony Michelino, que aqui é um irmão, que desde que eu pisei aqui em Jequié, adolescente, junto com ele aqui, nós tínhamos a banda marcial lá do CETEG, levando alegria nos municípios aqui de nossa região. O Yuri, jovem aí, não tenha dúvida, com um futuro promissor nas comunicações aqui de Jequié, de nossa região. E um abraço a você, meu caro assistente aqui desse programa da JR-TV Web. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado a você que pautou essa entrevista. Agora ele tem uma condição que eu vou deixar no final. Não vai dar tempo de responder. Ele disse que eu tenho que ser candidato a prefeito, contanto que ele seja o vice. Ele não abre mão. Aí já fica difícil. Porque você já sai com a chapa fechada, não dá nem chance, Euclides. Não dá nem para negociar. Tchau, gente. O cara não me deu nem direito de resposta. Dá para negociar. Brincadeira um negócio desse. É o cara que negocia. Só um minutinho. Olha bem, pessoal. Papo de Boleiro, programa esportivo, está de volta. Acredito que o mais tardar na próxima semana, e aí eu estarei deixando Hora de Notícia ao lado do meu companheiro e jornalista Wilson, fazendo Papo de Boleiro. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço.